Olá, amigo do Poder Criativo, estamos iniciando mais um programa e hoje com um tema que mexe com todo mundo, um tema que merece a nossa atenção, o nosso cuidado, porque ele está na gente e ele modifica a qualidade da vida da gente. Nós vamos falar sobre medo hoje, medo e a vida. Como é que a gente lida com medos, que tipos que existem, como é que a gente pode reagir ao medo e a vida que nos promove aí de alguma forma tantos medos diferentes, não é verdade? Vocês sabem que o medo, ele pode ter três tipos assim, né? Lógico, cada um fala de um jeito. Hoje nós vamos falar de um medo que é natural, ok? Vamos falar de um medo que é psicológico e um medo social. Então, se a gente fosse iniciar falando de um medo bem natural, eu chamaria a atenção de vocês para você perceber qual a reação do medo, o que ele promove em você e na sua vida. Então, primeiro, que o medo natural, ele é um medo que recai sobre nós e sobre outras formas de vida. O medo ele pode estar acima de tudo diante de situações que sejam dificultosas, que a gente não tenha saída. Necessariamente não precisa ser um leão, certo? O leão chegou e vai te comer. Não precisa ser este o medo. Nós temos vários tipos de leões, não é verdade? Agora, o leão, quando ele aparece, o medo natural, ele vai falar dessa condição física, o que acontece com a... Então, se você está descontraído, tranquilo, vivendo a sua vida, sem o menor problema, de repente, quando o medo vem, você, na sua maioria, nós contraímos. Nós tensionamos, o corpinho enrijece, a gente dá um choque, imediatamente todo o nosso corpo já reage. As emoções, elas não estão aqui, viu, gente? No nada, sem enfiar, ai, fiquei emocionada. A emoção se dá aqui, no corpício, exatamente. Então, como é que o medo reage? Coraçãozinho, sudorese, você fica completamente diferente em pouquíssimos segundos, te dá uma descarga, é como se todo o seu corpo se envenenasse. E não é à toa, normalmente toda a irrigação, todo o sangue corre para as periferias, assim, para as pernas, para os braços, por quê? Com a intenção de te salvar, para você correr muito, para você ficar muito forte, para você se defender, para você atacar, se for o caso, as várias reações que nós podemos ter. Normalmente, então, a gente tem uma condição de medo natural que toma também, e por isso eu falei de outras formas de vida, não precisa ser humana. Isso é altamente biológico. Todos os grandes, o maior número de seres vivos tem isso no reino animal. Então vem o medo e a gente tem aquela contração. Vocês sabem que tem bichinhos que reagem, se a gente for pensar assim, como as pessoas reagem ao medo, a gente tem as várias condições, né? A gente pode atacar, lógico, então vai para cima de medo, numa reação que normalmente diante de um crime, de uma situação mais arriscada, é bem perigoso, nós sabemos disso, mas muitas vezes as pessoas nem sabem que não tem condições de controlar, né? Quando vê, já atacou. A gente pode se defender, ficar acuado, mas tem bichinhos que fingem de mortos, vocês já viram? Eles entram numa condição que a gente chama de quase uma catatonia, ele paralisa. E eu acho que tem gente que faz a mesma coisa, que fica em estado catatônico e muitas vezes passa pela vida olhando para a vida deste jeito. Então, pensando aqui, refletindo com você, a gente pode agredir, né? Então a gente tem aquela reação de ataque. A gente pode olhar para essa condição de contrair e ficar escondidinho.
assim como a gente pode fingir de morto. Você já imaginou se tem alguma coisa no mundo que nos dá medo durante muito tempo? E isso é possível, você sabe disso? E aí a gente acaba fingindo de morto um longo período? Quanta gente você conhece que está fingindo de morto? Acuado, parado, paralisado e a vida passando. Parece que a pessoa está na janela, né, gente? Está na janela e a vida passando e ela não põe a mão na vida. Fica lá, ela acha que vai conseguir não trabalhar, não se sustentar, não ter relacionamento. Ela acha que vai dar para passar pela vida sem viver a vida. E normalmente não dá. Agora, já o medo psicológico, ele é um bocadinho diferente, né? Lógico que ele vai produzir todas as reações físicas, mas ele tem alguns tipos também. Então, eu quero falar para você sobre a interpretação. Um medo dado pela interpretação. O que quer dizer isso? Quer dizer que a coisa não precisa acontecer. Eu posso acreditar, eu posso interpretar. Então vamos lá, eu sou pequenininho, um exemplo hipotético, correto? Pega o telefone, tocou o telefone, atende, alguém diz, seu pai morreu! E aquilo causa em mim um choque, uma coisa terrível, um sentimento que me atormenta a alma ao longo da vida. Depois de muitos anos, dependendo da forma que isso acontecer, se o telefone toca de madrugada na minha casa hoje, já velha, eu posso entrar num estado profundo de medo. Por quê? Porque eu interpreto. É um medo por interpretação. Ou seja, o telefone tocando essa hora só pode ser uma notícia dessa que eu não vou aguentar. Então, meu corpo inteiro entra num estado de medo, minha condição psicológica vai para o medo e, de repente, alguém, por engano, alguém fala, nós estamos aqui numa balada, vem para cá, lembramos de você. Eu não sei, mas necessariamente não é um medo e eu entrei em contato com ele porque interpretei esse medo. Não é uma coisa simples, né? Agora, psicologicamente, tem o medo da imaginação. Já ouviu falar? Ah, coisa mais linda, viu, gente? A gente começa a ter medo por imaginação desde muito piquitico. Se você pensar e se lembrar do seu quarto de piquitinho, às vezes na sala, onde você dormia, não tem problema. Ali tinha, às vezes, uma cadeira. E essa cadeira tinha lá aquelas roupinhas, né, que a gente tira, joga ali. Agora, quando a gente vai deitar, o que acontece? A gente começa a achar que aquela roupa forma uma feição, uma cara, um corpo. A gente começa a achar que tem alguém sentado ali. Já viram isso? Passaram por isso? Ou que tem aquela mão que vai vir debaixo da cama e vai pegar você. Você vai abrir o armário e vai encontrar uma cara assustadora. Essa imaginação, por exemplo, ela se dá muito quando a gente passa num corredor, tem que chegar daqui a ali, e a gente começa a achar que alguma coisa vai pegar a gente. E a gente tem que correr, e corre loucamente naquele pedacinho, porque a gente tem medo. Um medo imaginativo criado por nós, um medo derivado da nossa imaginação. Isso é medo real para a mente e para o corpo. Não tem nada lá. Não, vem aqui que a mamãe vai te mostrar, e abre, e acende a luz, e mostra a roupinha, desmancha aquela silhueta que a gente estava morrendo de medo. Tudo bem. Mas depois que aquilo fica aqui na nossa imaginação, a gente reage àquilo naturalmente. Não é doido isso? Pois é. E ainda tem o medo que advém das nossas crenças. Você sabe que quando a gente tem uma crença, que aqui crença é crer, acreditar em algo, simplesmente. Então, se eu acreditar que eu vou morrer neste minuto, como muitas vezes
Isso é a válvula propulsora para ataques de pânico, para surtos de pânico, para crises de pânico, porque a pessoa começa a achar que ela vai morrer. E ali ela começa já, blum, 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 desencadeia como um dominó atrás do outro, um negócio de louco. Só de eu acreditar que assim será, eu reajo terminantemente a tudo isso. Não é horrível? Então, aquilo que eu acredito com relação ao medo move a minha vida, move os meus movimentos. Se eu tiver uma crença sobre algo que vai acontecer de ruim ali na frente, na outra rua, naquele bairro, naquela festa, se eu me colocar dentro de algo que eu acreditei e que me dá medo, eu reajo a isso. Vou para a festa? Vou, muitas vezes até vou à festa, mas estou tenso, estou olhando de lado, estou procurando perigo, fico na porta de saída, não estou solto, não estou livre, não estou aberto, não estou disponível plena e espontaneamente para a vida. Não é um horror? O medo, ele consome a gente, viu, gente? Ele tira da gente grande parte do que a gente é. Vocês sabem, eu falei do medo natural, falei do medo psicológico, mas tem um medo social. Que é isso, né, gente? Pois é, esse medo social, ele é, antes de tudo, construído. Olha isso. Diferentemente de outros medos, ele é construído. Você sabe que quando a gente é pequitinho, e vê ali a mãe tendo um surto de medo de barata e ela grita desvairadamente, né? E ela sobe na cadeira, depois sobe na mesa e vai gritando, porque aquele monstro consumirá, é sua mãe, né? Ué, você olha para aquilo, alguns rebatem o medo com o ataque, não é assim? Muito bem, mas na maioria a gente aprende que aquele bichinho, ele só pode ser um bichinho destruidor, do qual a gente tem que fugir a todo custo, porque se a minha mãe está fazendo isso, quem sou eu para dizer que a barata não faz nada, né? Então eu tenho que ter aprendizado dos dois lados para que eu vá construindo a minha ideia sobre aquilo. Não é bonitinho? É bonitinho por um lado, agora por outro, se a gente tem pais muito amedrontados com a vida, com as coisas, com a rua, com a criminalidade, muito susto, muito medo, isso fica no ar, fica no campo dessa família, né? E isso faz muitas vezes com que a gente tenha uma dificuldade incrível de lidar com a vida, de sair, de poder ter um molejo, porque antes de tudo o medo tensiona. Muito difícil isso, né? Assim como a gente também pode entender os medos como... Bom, a gente constrói o medo desde pequenininho e isso, assim, muitas vezes sugere um medo que não é um medo só ruim, não é? Tem um medo aqui que é um medo real que nos protege, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, quando a gente é pequenininho, a gente não ouve falar do homem do saco? O homem do saco é praticamente universal, né? Todo mundo já ouviu falar, muitos já viram, descreveram, conhecem, mas este homem do saco, ele é usado pelos pais muitas vezes. Eu estava dando uma palestra e lá um senhor me disse, minha mãe falava do homem do saco para eu poder comer, porque eu não comia. Aí ele falava, olha, come, senão o homem do saco. Então, esse movimento advindo do medo, ele é social e ele define muitas vezes os nossos caminhos. Não é uma coisa simples. Se eu tenho medo de X, eu vou para o lado Y. Quanto da tua vida está sendo dirigido pelo medo? Atualmente, vocês sabem, nós temos pais que outrora poderíamos até dizer, olha, pais rígidos, pais que não aceitam a condição da menina fazer sexo antes do casamento, para ele queria tudo certinho e tal, mas ele cede
Permite que a moça, a filha, traga seu namorado para dentro de casa, para dentro do quarto, que eles fiquem juntos, mesmo sem casar, qualquer coisa, para que ele não tenha sua menina andando pela rua. Pergunto-vos, estamos ou não estamos fazendo diferença nos nossos caminhos por conta do medo? São coisas que muitas vezes ultrapassam os nossos limites sociais, éticos, os nossos critérios internos, não é? Nossos valores, mas que a gente cede em razão de um medo que para nós é maior, que tem a ver com a segurança. Nós temos um medo, um tanto de medo, vamos dizer assim, que é um medo bom. Ah, Miriam, medo bom? É, um medo bom. Um medo que diz que, na verdade, o perigo está aí. Então, esse medo bom, ele é aquele medo que te traz para o presente. Não é bonito isso? Porque quanto de você está no presente? Quanto de você pode, de fato, estar atento a todas as coisas que estão acontecendo agora no seu campo? Ah, você está no trabalho, você está na rua, você está no carro, não importa onde você está. O medo num tanto razoável, ele é conhecido por nós como uma parte tua que pode realmente te proteger e escolher a melhor forma, o melhor caminho, para que você não tenha que se haver com coisas muito difíceis. Eu vou brindar com você agora a nossa conversa de hoje. Nós vamos brindar o conhecimento sobre medo hoje. Estou aqui brindando com você, com a minha água pura, esse conhecimento de hoje que fala do medo. E chamo a sua atenção para você pensar assim com você. O que é que acompanha você? Qual é o medo que tem te acompanhado? Que medo você aprendeu? Que medo foi construído? E que talvez hoje você possa soltar da sua vida? Viver com medo constrange, às vezes é medo da gente se expor, da gente falar em público. Às vezes é um medo de abrir o coração, de se entregar ao outro. Às vezes é um medo de atravessar a rua, de errar, de ser visto de uma forma errada e ser humilhado. Muitos de nós temos medo de um sentimento que a gente carrega dentro da gente de inferioridade. Não é verdade, mas está dentro da gente uma sensação de sermos menor. Importante a gente respirar e falar com a gente mesmo do que é que eu tenho medo, né, gente? Qual é o medo que eu tenho na vida e que me acompanha e que então traz para mim uma ideia de contração, uma ideia que faz com que eu não possa estar no mundo da melhor forma, da forma mais espontânea, mais verdadeira, mais à vontade que de fato eu deveria. Também peço a você para honrar o medo que pode caber no bolso, um medo leve e tranquilo que acabará fazendo com que você possa perceber os perigos iminentes para que você se proteja, proteja a sua família, aprenda a lidar com a vida. Quando a gente tem um medo iminente e a gente está aéreo, tá zureta, tá por aí borboleteando, a gente fica à mercê do mal. Vocês sabem que é preciso ficar atento. E esse atento muitas vezes vem de um medo leve e suave que faz com que toque um alarme e nos diga: olha, faça o melhor agora, não vá essa hora. Olha, mantém a porta trancadinha, né? Deixa as coisas. Não demole para o azar. Utilize esse medo que cabe no bolso para que você seja uma pessoa mais protegida por você mesmo. Esse medo ele pode inclusive trazer a gente para o aqui e agora. Então honre este que cabe no bolso.
e transforme, dê atenção àquele que te tensiona e te contrai na vida. Daqui a pouquinho, Poder Criativo responde para você. Um grande beijo, até daqui a pouco.